Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã, Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o primeiro livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos ver o capítulo número 41, que vem sob o título Convocados à Luta. Não esqueçam, meus queridos, de curtir esse vídeo para que esse material seja espalhado para outras pessoas, tocando-as para receberem esse bem que temos recebido aqui, essas bênçãos maravilhosas através deste estudo. E também, meus amados, partilhem com aquelas pessoas que vocês sabem que gostam de assuntos espiritualistas e espíritas. Vamos então à nossa leitura e posteriormente eu vou tecendo breves comentários, como sempre faço. Vamos lá então. André Luiz nos começa dizendo o seguinte: nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque, porque passaram diversas colônias espirituais, ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Então, gente, já começando aqui o primeiro comentário sobre esse início do capítulo, André Luiz está nos contando aqui sobre o início da Segunda Guerra Mundial, tá, gente? Nós sabemos que o livro Nosso Lar foi escrito pelo Chico através da psicografia enviada pelo nosso querido André Luiz por volta dos anos 1939 a início de 1940, não é? E então foi publicado em 1944. E aqui André Luiz vai nos falar sobre esse início da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que foi uma das grandes catástrofes da humanidade, e aí ele vai nos detalhar aqui como que o mundo espiritual, aqui no caso a colônia Nosso Lar, como também outras colônias, reagiram. Aqui ele nos conta sobre Nosso Lar. Então vamos ver como foi. Continuando então a nossa leitura, André Luiz nos diz o seguinte: sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora, fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preocupava-se Nosso Lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Então, meus amados, como nós sabemos, o nosso pensamento ele tem uma força imensa, não é mesmo? Nós estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, que é o hausto do Criador, a respiração do Criador. Então, quando nós inspiramos, nós estamos inspirando essa energia sagrada, essas bênçãos benditas, não é? Da energia criativa do fluido cósmico universal, que é a respiração do Criador. E quando nós expiramos para o ambiente, nós estamos expirando os nossos pensamentos. Então, o governador ali da colônia Nosso Lar tomou o cuidado de aconselhar a todos que mantivessem cuidado especial na esfera do pensamento, preservando assim as inclinações menos dignas de ordem sentimental, não é? Para evitar de empestear, de contaminar ainda mais todo aquele ambiente com aquela energia negativa da guerra, para que os irmãos que estavam ali envolvidos, tanto os espíritos nas colônias, como por exemplo aqui na colônia Nosso Lar,
como também os espíritos encarnados não tivessem ainda mais esse contágio com essa energia densa, voltada dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos criam, não é mesmo? Foi isso que nós aprendemos, é isso que nós estamos entendendo cada dia mais e mais, não é? Então, continuando a nossa leitura, André Luiz nos diz o seguinte: reconheci que os espíritos superiores nessas circunstâncias passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salústio. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Olha só, gente, o que Salústio fala aqui para André Luiz. Ele fala que mesmo que esses países que dão início a uma guerra tenham vitórias temporárias, essas vitórias vão servir, na verdade, para agravar a ruína desses povos que são desse jeito agressivos, e vai lhes acentuar então as derrotas fatais. E aí ele menciona que quando um país inicia uma guerra, está, na verdade, encabeçando a desordem na casa do pai, não é mesmo? E aí isso é uma forma criminosa de agir. E aí esse preço vai ser pago, não é, gente? Então, olha a importância da gente manter a paz. Olha a importância do ser humano voltar a ter essa consciência e evitar as guerras que ainda acontecem. Olha como a gente ainda precisa evoluir, gente. Olha como esses povos que causam guerras ainda precisam aprender. Ainda bem que Deus, que é Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, sempre oportuniza a renovação. Mas é preciso que a cada dia mais e mais, cada um de nós, que estamos fora da guerra, possamos fazer em prece elevações por esses irmãos e também elevar o nosso pensamento pelo mundo para que a paz se instale. Assim como foi aconselhado aqui pelo governador de nosso lar, que nós também possamos manter os nossos pensamentos elevados para evitar empestear esses ambientes que estão em guerra, que é muito triste, gente. A gente precisa enviar amor, paz, tranquilidade, renovação de pensamentos para esses povos, elevando assim a vibração desses ambientes com a nossa amorosidade, com as nossas preces, com a nossa boa vontade enviada em direção a estes irmãos. Continuando então a nossa leitura, André Luiz diz o seguinte: observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal, sem se precatarem dos perigos imensos. Esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autônomos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Então, olha isso, gente. Olha a importância dessa fala aqui do André Luiz e o que ele nos fala.
ele nos fala que os países que se envolvem, que provocam as guerras, estão congregados com a anarquia desses espíritos do mal, estão unidos com o mal. E então essas forças do mal juntam-se a esses países agressores e se convertem naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. E aí o que acontece? Essas mentes são invadidas pela perversão e por essas camadas sombrias mais profundas do mal. E aí as coletividades ficam ali sendo autômatos, não é? Ou seja, mandados por essa criminalidade perversa que é a guerra, não é, gente? E aí o que acontece? Esses bandos escuros que ficam se apoderando das mentes dos agressores, daqueles que estão causando guerras, eles vão se reunindo cada vez mais contra os agredidos. Só que em contrapartida, claro, existem agrupamentos de amor e de vida e de renovação, que são auxílios da luz, auxílios da nobreza espiritual, que se movimentam em auxílio daqueles que estão sendo agredidos. Essa é uma luta, gente, muito forte. Então, olha a importância, gente, da gente enviar cada vez mais amor a esses lugares que estão em guerra e de que um dia, sabemos, eles também vão mudar. Mas até lá que a gente possa fortalecer esses irmãos com as nossas preces, com o nosso amor, auxiliando também os agrupamentos do bem a ajudarem aqueles que estão sendo agredidos na guerra, porque uma guerra é algo muito triste e muito perverso também, gente. Ali existem forças do mal intensas agindo sobre as mentes que estão se abrindo, porque nós sabemos que os obsessores só agem sobre mentes que se abrem. Então, gente, tomemos essa consciência e elevemos o nosso pensamento em amor em direção a esses irmãos. Continuando a nossa leitura, então. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora à distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou. Quando soa o clarim de alerta em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a liberarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas.
Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores de onde nos poderíamos encaminhar à praça da governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós com a regeneração, objetava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou: Adiantemo-nos um pouco, ouçamos o que dizem os outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando: Será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: De qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço que, no fundo, constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou. Elvécio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava a atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio, por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderei suportar. É muito ignorante e de modo algum me submeteria a novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everardo será barrado pelo umbral ou coisa pior? Tobias, sorrindo, informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos
ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitivamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo-me à curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos, ouviu-se a voz do próprio governador através de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Então, gente, nesse capítulo aqui nós vemos a grande movimentação, inclusive aqui na colônia Nosso Lar. Nós percebemos que a guerra, essa grande movimentação contrária e negativa, ela atinge não somente os encarnados que estão envolvidos, mas também toda a espiritualidade que está guardando o planeta e que está ali recebendo aqueles que vão desencarnar. Porque há uma atenção redobrada no sentido de que, inclusive, o umbral e as forças sombrias e negativas estão em polvorosa, porque as mentes dos encarnados que estão ali governando essa guerra estão abrindo espaço para que essas forças sejam movimentadas. Então, a preocupação de todos os ministérios aqui no Nosso Lar e de todos os espíritos que estão ali trabalhando ficou em polvorosa, não é mesmo? Mas aí o que aconteceu? Veio o governador com toda a sua sanidade, a sua sabedoria e disse para os irmãos para não se entregarem ao distúrbio do pensamento e da palavra, porque a aflição, amados, não constrói e a ansiedade não edifica. Olha que conselho salutar, não é mesmo? O que adianta a gente ficar preocupado, ansioso, nervoso, com pensamentos e palavras negativas, com aflição, com ansiedade, se isso vai nos destruir, não vai construir nada de bom e nem vai edificar, não é mesmo? São lições para que a gente possa aprender. Inclusive, nós vemos aqui uma das senhoras, que até é engraçado da gente ver, preocupada com o desencarne do esposo, que era um homem bastante endurecido com ela. E aí a outra companheira diz para ela, não, mas ele ainda vai ter que passar ainda por depuração, talvez até um umbral o detenha. Olha só, gente. Então, são todos espíritos que estão em transição aqui nessas colônias, se preparando para o reencarne. Eles ainda não são espíritos puros. Então há essa polvorosa. E o que o governador sabiamente veio ali edificar na vida deles? Conselhos salutares, não é? Para eles não ficarem aflitos, para eles não ficarem pensando e falando coisas que não devia, para que eles se tornassem dignos do clarim do Senhor, atendendo à vontade divina no trabalho silencioso, cada um em seu posto. Aí, com esse aconselhamento, a colônia foi se acalmando, e em torno de 1 hora, aquele espaço ali de conversação negativada, de preocupações, de ansiedades, foi regressando à serenidade habitual.
Então, esse é um capítulo muito, muito importante para a gente refletir sobre o quanto precisamos ainda transformar o nosso coração e a nossa mente à busca de paz e tranquilidade, edificando os nossos ambientes com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, evitando ansiedades e aflições que não vão construir nem edificar coisa alguma, e que possamos também enviar aqueles países que ainda estão em guerra as nossas preces sinceras de amorosidade, enviando a esses irmãos a paz necessária para que eles retomem a sua caminhada. Antes de encerrarmos os nossos estudos de hoje, convido a todos para que estejam aqui todas as segundas-feiras às 19 horas comigo no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos partilhar o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para podermos nos reunir em volta do Evangelho no Lar e consagrarmos o nosso lar à luz, ao bem, à paz, à tranquilidade junto a Jesus e toda a sua comitiva espiritual. Todas as quintas-feiras às 18h30, para nos reunirmos aqui e fazermos juntos o estudo da obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do momento do passe, para recebermos o passe e os eflúvios sagrados da espiritualidade superior. Desejo sinceramente, com todo o meu coração, que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, e os nossos benfeitores espirituais continuem nos estimulando ao bem, que é o que eles fazem sempre com grande amorosidade, e que nós, com gratidão, com boa vontade, com estudo, com reflexão, fazendo o nosso melhor, possamos prosseguir a nossa caminhada evolutiva, sempre, sempre recordando que esse grande amor nunca nos deixa sós. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço. Até o nosso próximo encontro, meus queridos e minhas queridas. Muita paz e harmonia a todos nós.